Nós temos estado a acompanhar a narrativa bíblica da libertação do povo de Israel para a Terra Prometida. Estamos no livro de Êxodo. Então, para quem nos visita, estamos no livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia. Acreditamos que a Bíblia tem tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa santificação, que Deus nos fala através das Escrituras. E o Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Por 400 anos Israel esteve sob o domínio, sob a opressão dos egípcios. E durante esses 400 anos, houve um momento em que eles começaram a ser tratados exatamente com a opressão e começaram a clamar a Deus, e Deus desceu para vir salvá-los através de um instrumento, através de um homem, através de Moisés. Agora, como nós temos visto, esse processo de libertação, esse processo de saída do Egito não foi um processo simples nem fácil, mas nunca deixando de estar debaixo da soberania de Deus, tal como qualquer outra coisa na vida. Há coisas na vida que são difíceis, que são complicadas e que são complexas, que podiam ser resolvidas com um simples estalar de dedos da parte de Deus, sim, e muitas vezes quem passa por sofrimento pergunta-se porquê. Deus pode, porquê é que não faz? Porque Deus tem propósitos maiores, tal como um pai, quando decide educar um filho, indo contra as suas inclinações do filho, porque ele vê algo maior no processo educativo daquele filho. Igualmente Deus é conosco. Então, houve um processo para a libertação do povo. Deus fez uma exigência ao rei do Egito, o faraó, que certamente está no imaginário de todos nós aqui, já vimos filmes, já ouvimos histórias, e exigência após exigência por parte de Deus, por intermédio de Moisés ao faraó, foi pedido que ele deixasse o povo ir embora, para que fosse cultuar a Deus, para que fosse servir a Deus. Só que exigência após exigência foi respondida com desobediência após desobediência. Então Deus foi enviando golpes contra o Egito, golpes contra o faraó, para que ele pudesse vergar-se, mas não se vergou. As famosas pragas do Egito, que não são mito, não são superstição, não são crendice, são factos históricos, sobrenaturais, vindos da mão de Deus. Então Deus enviou praga após praga por várias vezes. O faraó disse que deixaria o povo ir, mas no fim a palavra dele mudava e não deixou. Vimos águas transformadas em sangue. As crianças já sabem qual é a primeira praga, por isso não lhes vou perguntar hoje. Rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de pedras, granizo, gafanhotos e escuridão. 9 pragas e um coração endurecido. 9 pragas e um coração que não se vergou. Do coração do homem mais poderoso do mundo, da altura. Agora, como nós vimos, e o autor de Êxodo, Moisés, ele deixa claro no livro que ele podia ter morto o faraó. Assim, mas não o fez. Porquê? Qual o propósito? Mostrar ao próprio faraó, mostrar aos egípcios, mostrar às nações da terra, mostrar aos israelitas que não há outro Deus como Deus, que somente o Senhor é Deus e não há outro, não existe outro. Portanto, não se trata de um braço de ferro, e às vezes nós podemos ficar com essa impressão de que há aqui um braço de ferro entre Deus e o faraó, e parece que é uma luta entre pares, dois iguais, tipo o Benfica com o Manchester City, dois iguais, par a par. Estou brincando. Os entendidos entenderão. Não era um braço de ferro de igual para igual, mas era um palco onde Deus estava a dar-se a conhecer Ele próprio. Faltava uma praga, a mais intensa, a mais distinta de todas, e que também revela muito acerca de quem Deus é e daquilo que Ele faz, da sua obra. Então veremos hoje o momento em que essa praga, a 10ª praga, o clímax das pragas, é anunciada. Só vamos ver o anúncio da praga. Veremos como em todas as pragas, e em especial esta última, revelam a pessoa de Deus, revelam a glória de Deus, revelam quem Ele é. Veremos como, face a essa revelação, nós todos aqui presentes, nós todos,
desde as crianças que têm 5, 7, 6, 8, 9, até os mais velhos, os pais com crianças pequenas, os pais já com filhos fora de casa, os idosos, todos nós, como nós nos devemos posicionar diante dessa revelação. Todos nós, independentemente da nossa nacionalidade, portuguesa ou brasileira, ucraniano ou guineense, seja qual for a nacionalidade, como devemos nos posicionar diante desta revelação que Deus faz da sua pessoa através destas pragas e em especial daquela que é o clímax, a 10ª praga. Porque as pragas não são sobre uma história engraçada para se contar aos filhos à noite. As pragas não são as pragas em si, as pragas apontam para algo maior. E é para isso que nós vamos olhar. Então, vamos ler todo o capítulo 11, que é pequeno, são só 10 versículos. Lamento, hoje não trago 2 ou 3 capítulos para estudarmos. Hoje é só um capítulo curto de 10 versículos. E diz assim: o Senhor disse a Moisés: trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará partir daqui. E ao deixar ir todos vós, na verdade vos expulsará. Fala agora ao povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher, à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor concedeu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados do faraó e aos olhos do povo. Depois disso, Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão. Desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até ao primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá, nem contra o homem, nem contra o animal, para que saibam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: vai embora, tu e todo o povo que te segue. Depois disso sairei. E Moisés saiu furioso da presença do faraó. O Senhor havia falado a Moisés: o faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas saírem da sua terra. Então temos aqui a última praga anunciada. A praga que encerraria a série das pragas que se abateram sobre o Egito. A praga que iria ferir de forma profunda o faraó, e não só o faraó, mas também todo o Egito. Todo o Egito seria ferido por esta praga. E esta praga destaca-se das outras em intensidade. Destaca-se no golpe que ela desfere. É a morte que encerra a sequência de pragas e que abre a porta de saída então para Israel. Na verdade, há aqui uma curiosidade. É que é só aqui que pela primeira vez é utilizada a palavra praga. Primeira vez a palavra praga é utilizada aqui no capítulo 11, desculpem. Este é o golpe por excelência no coração do faraó, no coração do Egito. Esta é a praga das pragas. No final do capítulo 10, nós vimos como o faraó ameaçou de morte Moisés. Versículo 28, nós vimos isto da última vez, há 2 semanas, e disse assim: então o faraó disse a Moisés: sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto novo, morrerás. Mas aqui Moisés está na presença do faraó. O que deve ter acontecido é que Deus falou com Moisés, ainda Moisés estando ali no palácio, na presença do faraó. Estas coisas que nós vimos no capítulo 11, Deus dizer a Moisés, para ele dizer ao faraó, Deus terá dito ainda no palácio, para ele transmitir ao faraó. O faraó fez uma ameaça de morte a Moisés, mas o Senhor, aquele que de facto tem o poder sobre a vida e sobre a morte, faz a ameaça, a verdadeira ameaça, a ameaça mortal ao rei do Egito. Aquele que se via como divino e que os outros viam como divino. Dos versículos 1 a 3, se olharem para eles reafirmam coisas que Deus já tinha falado a Moisés. Ainda no encontro com Deus no evento da sarça ardente, Deus tinha dito a Moisés que o povo sairia do Egito depois, após ferir os egípcios com prodígios. Capítulo 3, versículo 20. No versículo 22, nesse mesmo encontro, quando Moisés esteve no encontro da sarça, Deus também tinha revelado a Moisés
como os hebreus despojariam as riquezas do Egito. E também, não nesse encontro, mas ainda antes do primeiro encontro de Moisés com o faraó, o Senhor tinha antecipado a Moisés a recusa do faraó em deixar o povo ir e as palavras que seriam necessárias dizer. E diz assim, então, capítulo 4, versículos 22 e 23. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa o meu filho ir para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho primogênito. Moisés já sabia que isto iria acontecer. Deus já tinha revelado a Moisés. E ao próprio faraó. Ele tinha dito ao faraó isto desde o início. Ok? Ou pelo menos dá a entender isso. Na verdade, o juízo divino e o despojo das riquezas do Egito tinham já sido prometidos lá atrás, muitos anos antes, a Abraão. Em Gênesis 15, versículos 13 e 14, diz: Então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação à qual terá de servir e depois sairá com muitos bens. A Abraão, 400 anos disto acontecer, foi dito, foi prometido estas coisas. E agora está-se a materializar estas promessas. Era hora de ir embora. E Moisés devia dizer ao povo, Moisés devia preparar o povo. Foi isso que Deus disse no início do capítulo a Moisés. Olha, vai ter com o povo e dá-lhes estas orientações. Cada homem, cada mulher peça aos seus vizinhos joias, ouro e prata. E os egípcios iriam dar as riquezas de bom grado. Porquê? Porquê que iriam dar as suas riquezas de bom grado? Porque queria o povo de Israel, dali para fora. Já chega de sofrimento. Já chega, já foi suficiente. Tinha ficado claro para toda a gente. Os israelitas lá em Gósen, no bem bom, enquanto o Egito toda à volta a ser destruído pelas pragas. E eles sabem que é por causa do endurecimento do faraó e de ele não deixar Israel ir embora, que eles estavam naquela situação. Então eles estão vão embora, por favor. Levem o ouro, levem tudo, vão embora. E esta é uma forma também de justiça, de Deus devolver, de Deus dar ao povo tudo aquilo que lhes foi tirado pela escravatura durante todos aqueles anos. Foi uma forma também de eles terem os recursos para depois construírem as coisas do tabernáculo e adorarem a Deus. Deus é o Deus da prata e do ouro. E Ele pode usar até o ímpio para servir o seu povo com recursos que não são do seu povo. Agora, contudo, antes deste momento chegar, antes deste momento de eles saírem, do povo lhes dar recursos, dar dinheiro, joias, riquezas, a última praga teria que vir sobre aquele que até agora não tinha aberto mão dos hebreus. Então Moisés, antes de deixar o palácio, dirigiu-se ao faraó para lhe entregar mais uma mensagem da parte do Senhor. Mais uma ameaça. Na verdade, a ameaça com o artigo definido. A ameaça das ameaças. E reparem uma coisa, desta vez não seria Moisés, Arão ou as suas varas para iniciarem o juízo sobre o Egito. O próprio Deus disse que estaria no meio do Egito, que atravessaria o Egito para aplicar este juízo. É pessoal, Deus vai, Deus está, o próprio Deus passaria pela terra do Egito. O faraó tinha falado de morte, agora o Deus Todo-Poderoso fala de morte e envolve-se diretamente na aplicação desse juízo. O faraó ameaçou matar o servo do Senhor, o Senhor matará o filho primogênito do faraó. O Senhor tinha dito, deixa o meu filho sair para me adorar no deserto, referindo-se ao povo. O faraó não deixou. E por isso o Senhor pede a vida do filho do faraó. Filho por filho, uma pena justa. Agora, não só o filho primogênito do faraó morreria, mas todos os primogênitos no Egito, tanto de homens como de animais. Quem é que aqui é filho primogênito? Levanta a mão. Quem nasceu primeiro? Todos esses não existiriam. Mães, pensem nos vossos filhos primogênitos. Reparem uma coisa. Os israelitas tinham clamado
de dores, tinham orado, fruto da dor, do sofrimento, a Deus, fruto da opressão egípcia, tinham clamado a Deus. E Deus ouviu, e por 2 vezes, lá atrás em Êxodo, nós vimos a expressão que Deus desceu para libertá-los. Agora, a libertação do povo de Israel, o descer para libertar Israel, implicaria que Deus descesse para julgar o Egito, porque Deus disse que atravessaria o Egito. E se por um lado os israelitas clamaram, fruto da sua angústia, agora os egípcios iriam ter um clamor como nunca tiveram antes e como nunca teriam depois. Um clamor de dores, um clamor de agonia, da perda de um filho. Agora, esse juízo afetaria todos? Não. Uma vez mais, Deus faz distinção entre os egípcios e o seu povo. Agora, não que essa morte não pudesse chegar aos israelitas, mas eles iriam ter uma revelação especial. Deus iria dizer-lhes, iria revelar-lhes como é que eles poderiam evitar que os seus primogênitos fossem mortos. Mas vamos ver isso mais a fundo no próximo sermão. Então, Israel, e reparem como isto é importante e atravessa todas as Escrituras, e já falaremos mais sobre isso. Israel recebe esta revelação especial de Deus. E Israel obedece a essa revelação, obedece à forma como Deus diz que os seus filhos podem ser poupados, pintando os umbrais das portas com sangue. Eles obedecem, eles creem. É pela fé que os seus primogênitos não são mortos. Pela revelação especial que Deus faz ao seu povo. E com esta praga, Deus também estaria a revelar superioridade aos deuses egípcios. Temos visto isso, para cada praga, vários deuses são destronados, são vencidos. Deus demonstra o seu poder, demonstra as falsas crenças que os egípcios tinham. Vejam, os egípcios eram obcecados com a morte e a vida no além, a ponto de investirem uma boa parte das suas riquezas, mais do que qualquer outra cultura, exatamente na vida do além. Basta olharmos para onde? Para as pirâmides. As pirâmides são uma prova disso. São uma prova arquitetónica que ainda não se consegue perceber como é que aquilo se faz, que implica muito dinheiro. E depois todos os túmulos, todos os processos de embalsamento, tudo. O Deus dos mortos era Osíris, cujo nome significa o poderoso, aquele que tem poder soberano. O assistente de Osíris era Anubis. Okay? Certamente já ouvimos falar aqui, para aqueles que viram aqueles filmes antigos. Ele era Deus do submundo. Anubis supervisionava o processo de embalsamamento e guiava os mortos durante a passagem para a pós-vida. Ele era representado por, sabem que animal? Um cão. Era representado por um cão. Daí provavelmente encontramos no versículo 7 uma referência a cães. Quando diz, mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá, nem contra o homem, nem contra animal, para que saibas que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Ou seja, a morte não alcançaria os israelitas. E dessa forma os egípcios iriam saber que o Senhor escolheu para si um povo que faz distinção entre os israelitas e os egípcios. E esse é também um propósito das pragas. É mostrar que Yahweh é o único Deus que existe, soberano e superior a todos os outros, mas é também mostrar que Ele tem um povo escolhido, com quem Ele tem uma aliança. E é exatamente fruto dessa percepção que com esta praga seria ainda mais acentuada, que os oficiais do faraó, os oficiais do Egito, iriam suplicar a Moisés ao povo que saísse. Por perceberem que de facto este é um povo distinto. Que o Deus deste povo distinto é superior a todos os nossos deuses que não os puderam proteger de qualquer praga que veio até agora sobre nós. Então eles foram suplicar, vão-se embora, vão-se embora. Depois de Moisés ter saído furioso da presença do rei do Egito, Deus voltou a falar com Moisés, dizendo que mesmo face a essa ameaça de morte do primogênito, o faraó ainda assim não cederia. Só depois de cumprida a palavra do Senhor é que iria deixar o povo ir. Qual é o propósito? As maravilhas deviam se multiplicar sobre o Egito. A glória de Deus, o conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele faz, de quem é o seu povo, devia se espalhar. Daí o coração do faraó ter sido endurecido. Para a glória de Deus. E este é um tema que eu tenho repetido aqui várias vezes.
que é um dos temas principais do livro do Êxodo, a revelação de Deus. As pessoas saberem quem Deus é, saberem aquilo que Deus faz. Na última vez afirmámos, citei o capítulo 7, versículo 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. 7:17, o faraó saberia que Yahweh é o Senhor. O próprio povo de Israel conheceria melhor o Deus que se revelou a Abraão, o próprio povo. E era chamado a passar esse conhecimento de quem Deus é de geração em geração. E as pragas seriam uma forma de ensinar as crianças de geração em geração sobre quem é este Deus. E esta praga seria aquela pura excelência, o clímax, pura excelência, que daria a conhecer a glória do Senhor na sua força máxima, o seu juízo fatal e inevitável e a sua salvação segura e certa. Nesta praga encontramos o juízo fatal simultaneamente com uma salvação que é segura e que é certa. As 9 pragas anteriores foram antecipatórias, foram preparatórias para esta última. O propósito de Deus é claro. Tanto Israel como o Egito deviam de saber que Ele é o Senhor, que julga e que salva. Então foi no julgamento e na salvação que Deus se deu a conhecer. Okay? Julgamento e salvação que foram sendo manifestas ao longo das 10 pragas, de forma crescente. Lembrem-se, nas primeiras não há distinção entre os dois povos, pelo menos o texto não mostra. Depois começa a haver distinção. Há juízo crescente e há salvação do povo de Israel. E esta é a praga que mostra de forma mais climática exatamente esse ponto. Agora, este juízo pode parecer duro, pode parecer implacável, mas precisamos nos lembrar que para cada praga houve um aviso. Para cada praga houve uma exigência que foi feita, uma exigência de obediência colocada da parte de Deus ao faraó. Mas houve também uma consequente recusa em obedecer da parte do faraó. É preciso também lembrar que os egípcios oprimiam, escravizavam os hebreus e estes clamaram angustiados ao Senhor por livramento e socorro. É preciso lembrar que o poder político egípcio promoveu um genocídio de bebés masculinos e muitas mães israelitas choraram agoniadas pela morte dos seus filhos. É preciso lembrar que os egípcios adoravam uma lista infindável, gigante, de deuses falsos e não davam glória ao único Deus verdadeiro, testemunhado pela natureza e pelas suas próprias consciências. De acordo com Romanos 1 ou Salmo 19. O juízo de Deus, revelado nas pragas, revela quem Ele é. Revelam que Deus é justo e executa juízo. Não deixa a desobediência e o pecado impunes. Não fecha os olhos à maldade e à impiedade. Deus não fecha os olhos ao pecado. É isto que estas pragas mostram. Em Abacuque 1:13 o profeta diz: Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Deus não pode ver o mal. Deus não pode contemplar a maldade. Porquê? Porque Ele é puro. Se Deus fosse permissivo com o mal, isso faria dele um ser corrupto, um ser impuro, um ser não confiável. Ao longo da história da redenção das Escrituras, nós temos exatamente intervenções da parte de Deus que mostram o seu juízo, que mostram como Ele não fecha os olhos ao pecado. Podemos olhar para o dilúvio, que Deus enviou sobre a terra como juízo pelo pecado generalizado da humanidade. Gênesis 6:11-13 diz o seguinte: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O dilúvio. Toda a gente morreu, menos uma família. Também cheias de maldade e impureza estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E diz assim: O Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito. Então Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e matou toda a gente. Eu acredito que nós, na maioria das vezes, não olhamos com os olhos certos para a narrativa das pragas. É uma história pitoresca. Uma história curiosa, uma história que nós contamos à noite aos nossos filhos. É uma história que desperta curiosidades.
mas é uma história que nós perdemos de vista o seu propósito. A revelação do furor, da ira santa e justa de Deus que vem sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que não vivem em obediência ao Senhor. Eventos como o dilúvio, eventos como a destruição de Sodoma e Gomorra, as próprias pragas, a aniquilação de povos inteiros da terra de Canaã, o próprio exílio, e antes de ir para o exílio, todo o sofrimento. Aqui Israel foi submetido quando foi sitiada, mães comeram os seus próprios filhos devido à fome que havia. Tudo isso que aconteceu é juízo de Deus, é ira justa, santa, pura de Deus, que vem sobre o pecado obstinado e não arrependido. E isto é uma verdade bíblica, que tem que ser afirmada, que tem que ser ensinada, que tem que ser interiorizada. Politicamente incorreta? Sim, mas é a verdade. Eventos de juízo. Nós vamos poder dizer, isto é coisas do Antigo Testamento. Um Deus de fúria que derrama fogo. Não. Basta olharmos para o livro de Atos e ver o que aconteceu com um casal que decidiu mentir a Deus. Em que disse que estava a dar tudo o que tinha, quando não estava. E o ponto não é que tinha que dar. O ponto não era esse. O ponto era que eles estavam a querer passar uma imagem. Eles mentiram acerca da sua devoção e da sua adoração a Deus. O que é que aconteceu com Ananias e Safira? Fulminados na hora. Caídos mortos. Parece história do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. Ou então vejam o rei Herodes, que não quis dar glória a Deus a certo momento. Em Atos 12, 23 diz, no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu por ele não ter havido dar glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Comido de vermes por dentro. Coisa de filme de zombie. Novo Testamento. Sim, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Nova aliança. Pentecostes, já aconteceu. Nova aliança. 1 Coríntios 11, um texto que nós lemos inúmeras vezes, quando vamos tomar a ceia, em que o apóstolo Paulo diz para nós nos examinarmos, para discernirmos o corpo. Porque se há quem não discerne o corpo, há doença no corpo. E quando se refere ao corpo, não é o corpo físico de Jesus. Quando fala do corpo, discernir o corpo, é discernir o corpo que é a igreja, é o corpo de Cristo. E se nós não discernirmos o corpo, se vamos em pecado com sentido consciente para a igreja, nós estamos a trazer o quê? Condenação para a igreja. E por isso o apóstolo Paulo diz, e não por isso, e por causa disso, é que há alguns entre vocês que estão fracos, doentes, e até alguns que dormem. E essa linguagem do dormir é uma linguagem metafórica para se referir à morte. Vejam uma coisa, antiga, nova aliança, desde Adão e Eva, o coração humano é feito exatamente da mesma matéria, infectado pelo pecado. A maldade que assolava os dias de Noé é aquela que nós vemos ao nosso redor, de perto e de longe. Por mais que uma vez o apóstolo Paulo vai descrever o comportamento humano daqueles que se recusam a buscar uma vida santa. Ele diz assim, os homens vão se amar a si mesmos. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais. Filhos, olhem para aqui. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar. Caluniadores, descontrolados, ou seja, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, ou seja, hedonistas, do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, ou seja, vão à igreja, mas rejeitam-lhe o poder, ou seja, não vivem no Evangelho, que é o poder para a salvação. Hipocrisia espiritual. É assim que é descrito o ser humano, especialmente o fim dos tempos. Será que não é assim cada vez mais crescente essa realidade que nós encontramos à nossa volta? Por isso, eventos de juízo como aqueles que encontramos descritos na Bíblia continuam a acontecer. De forma cíclica, crescente, em intensidade. Jesus referiu-se a esses ciclos como as dores de parto. Quando uma mulher tem dores de parto, ou seja, as contrações, ela sabe que aquela é a última contração? Não sabe. Vai-se crescendo em intensidade, mas ela nunca sabe quando é a última. E o juízo de Deus vai sendo cíclico, até chegar ao juízo final. Até chegar ao fim, momento em que Jesus irá voltar. Então nós precisamos pregar, nós precisamos afirmar, nós precisamos relembrar, por muito politicamente incorreto que seja,
Por muito doloroso que seja na nossa sociedade, hoje em dia, imediatista, no alívio do sofrimento, hedonista, que vive para o prazer e no conforto, precisamos de relembrar que com Deus não se zomba. E aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas 6:7. Por vezes, no entanto, pode parecer que Deus fecha os olhos à maldade. Tantas pessoas que parecem passar incólumes. Tantas pessoas más, corruptas, que prosperam. Mas isso não é de hoje. Nós vemos casos e casos no tribunal que se arrastam e arrastam e arrastam e no fim é arquivado e siga para casa e a vida continua. O salmista lamenta várias vezes, há vários salmos que falam disso, de como o ímpio prospera, de como ele continua bem, não é abalado, e como ele diz no seu coração, como nós vemos no Salmo 10, versículo 11, Deus se esqueceu, virou o rosto e isto nunca será visto. É isto que o ímpio pensa. Está tudo bem, eu posso continuar a fazer o mal. Contudo, Deus não ignora essa maldade. O Salmo a seguir, o Salmo 11, afirma exatamente isso. Diz assim, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor no seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras são dos filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. É impossível fugir ao olhar do Senhor. Podemos pecar às escondidas. Podemos fazer coisas que os nossos mais próximos não sabem. Podemos fugir ao Estado e achar que não somos apanhados. Mas Deus vê. E virá com julgamento, seja nesta vida ou na próxima. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, diz Hebreus, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O julgamento de Deus é inevitável. Há um julgamento. Todos vão passar por o julgamento de Deus. Todos passarão por ele. Há um texto em Hebreus 9:27 que diz que aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nesse momento não vai haver escapatória possível. Para quem quer que seja. O ímpio, por toda a prosperidade que tenha adquirido na sua vida, essa prosperidade se evaporará e valerá zero. O momento de arrependimento é nesta vida. E muitos desses são chamados de forma inúmeras vezes ao mandamento de se arrependerem diante de Deus. Vejam, o faraó teve várias oportunidades. Ele disse que ia fazer, mas depois voltava atrás. Deus foi paciente com o faraó. E Ele é paciente com tantos e tantos e tantos. Deus chama continuamente pecadores ao arrependimento. Reparem no que Pedro diz em 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada chamado ao arrependimento é uma oferta de misericórdia que Deus faz. Uma oferta de bondade. Uma oferta de graça. Mas, por outro lado, cada rejeição dessa oferta é um acúmulo, é um acumular de um juízo cada vez maior, cada vez pior. O Senhor é paciente. Ele oferece possibilidade de redenção, mas Deus não inocenta o culpado, diz Números 14:18. E essa convocação e exigência de arrependimento é feita para todos os que estão aqui. Tenham a idade que tiverem. Por isso, meninos, crianças, todas as crianças aqui, todos, meninos, mais velhos, esta exigência de arrependimento é feita para todos. Ricos ou pobres, judeus ou não judeus, pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todos os países. É para todos. Arrependimento é uma convocação para todos. Da mesma forma que é igualmente para todos a ameaça do juízo divino, em caso de não arrependimento. Todos aqui, um dia, se irão encontrar com Deus. Estarão diante do justo juiz. Isto é uma realidade. Tal como vocês me estão a ver aqui agora, a olhar para mim, agora, olhem todos para mim. Como estão a olhar para mim agora, um dia vocês olharão Cristo para julgar. E ninguém sabe o ano da sua morte, ou o dia, ou a hora. Um jovem de 26 anos, esta semana, teve um encontro com o juiz do universo. Um jovem que tinha um casamento
e que voltava para a sua família, para a sua esposa, casada há 10 dias, com 3 filhos, conhecido aqui em Portugal e quase no mundo inteiro, Diogo Jota, encontrou-se com o juiz do universo. Não sabemos se ele estava preparado ou não para esse dia, mas a pergunta que temos que saber responder é: será que eu estou preparado para esse dia? A pergunta que tu tens que responder é: será que estás preparado para esse dia? Esse dia chega a todos. Chega a todos. Vejam, a esposa do Diogo Jota, os seus filhos esperavam naquela noite. Ele foi a um casamento. Morreu num acidente. Todos nós aqui, a maior parte de nós conduz. A nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. Teremos um encontro com Deus. A pergunta é: estamos prontos? Estás pronto para te encontrar com Deus se Ele te chamar hoje? Se tens vivido em desobediência à chamada para te arrependeres e viveres uma vida para Cristo, se não te rendeste a Cristo ainda, então aquilo que te aguarda na eternidade é muito pior do que qualquer circunstância difícil e dolorosa que esta vida possa te dar. E atenção que há circunstâncias muito duras nesta vida, como uma doença crónica fatal ou como um luto. Então Deus é paciente. Se tu estás aqui nesta manhã, isso é demonstração da paciência de Deus. Acredita, é demonstração da paciência de Deus. É tu teres a oportunidade de te arrependeres. Tenhas a idade que tiveres, 5 anos, 6 anos, 37, 49, seja o que for, é hoje a oportunidade de tu te renderes a Deus. Deus está a ser paciente contigo. Tu não sabes quando essa paciência, quando o espectro do tempo irá terminar. E vejam, aquilo que aguarda depois é mais severo, é muito maior do que as 10 pragas. Do que o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou esses eventos todos juntos, é muito pior. E quem falou desse lugar mais do que qualquer outra pessoa da Bíblia não foi Abraão, não foi Moisés, não foi um Isaías enfurecido em ira santa a professar as suas profecias. Quem falou desse lugar de sofrimento eterno mais do que qualquer outra pessoa não foi alguém do Antigo Testamento, foi alguém do Novo Testamento. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele descreve o inferno como um fogo que nunca se apaga. Em Marcos 9, 43, 48. Como um lugar onde há choro, onde há ranger de dentes. Mateus 8, 12. No Egito, nós lemos, haveria um choro como nunca tinha havido e como nunca haveria depois disso. No inferno, o choro é eterno, é para sempre. É um choro contínuo, é um sofrimento sem consolo. É um choro maior e mais agoniante do que qualquer choro provocado por qualquer situação dolorosa desta vida. É sofrimento sem alívio. É desespero total. É alma aberta e rasgada em sofrimento e agonia. Sem fim. É a condenação justa para todos aqueles que pecaram e viveram em rebelião contra Deus, para todos aqueles que não se submeteram ao seu senhorio, para todos aqueles que não o amaram com toda a alma, força e entendimento. A condenação é eterna. Porquê? Porque o pecado é cometido contra o Deus que é eterno, eternamente bom, eternamente justo, eternamente fiel, eternamente compassivo, eternamente verdadeiro. E por ser cometido contra o Deus eterno, é uma pena eterna. Deus é justo. E essa realidade do seu caráter é inescapável e há implicações concretas. Agora, esse atributo da justiça de Deus coloca-nos num problema. Se Deus é justo e não fecha os olhos para o pecado, quem é que pode permanecer então diante de Deus? É a pergunta que fazemos. Se Deus é justo, se Ele é puro e se a condenação é esta que nós falamos, quem é que pode então permanecer diante de Deus? Porque quem é que não tem pecado? Moisés era pecador, tal como eram todos os hebreus e qualquer homem e mulher nascidos depois de Adão e Eva. Tal como foi Pedro que traiu e negou Jesus. Tal como foi Paulo que perseguiu hostilmente os primeiros cristãos. Da mesma forma que as pragas e o juízo divino revelam a identidade de Deus, dando a conhecer quem Ele é, manifestando a sua glória, especialmente a sua justiça. Da mesma forma, o facto de Deus ter feito distinção entre os egípcios e o seu povo também evidencia algo acerca da sua identidade e da sua glória. É que Ele tem um povo que Ele decidiu salvar e resgatar.
Há um povo para com o qual Ele decidiu usar de misericórdia e salvá-lo, a quem Ele decidiu revelar de forma especial o caminho da salvação. E esse povo não é tocado pela morte. Nenhum cão latirá contra ele. O povo que Deus elegeu e decidiu proteger e libertar. E agora, reparem numa coisa. Prestem atenção nisto. Vejam que da mesma forma que os juízos divinos revelados e relatados nas Escrituras ao longo da história da redenção apontam para a identidade de Deus, no caso, para a sua justiça soberana, igualmente os diversos atos redentores de Deus ao longo da história apontam também para a identidade de Deus, para a sua graça soberana e redentora. Então, se por um lado nós temos um dilúvio que se abateu sobre toda a humanidade por causa do pecado, do outro lado nós temos Noé e a sua família salvos porque creram na palavra de Deus. Se por um lado nós temos duas cidades com os seus habitantes que foram destruídas com fogo do céu por causa da sua promiscuidade e corrupção, por outro nós temos Ló, que foi resgatado milagrosamente por ter crido na mensagem dos mensageiros que lhes foram enviados. Se por um lado temos uma nação que chorou amargamente a morte dos seus primogênitos, por outro temos uma nação que viu os seus filhos poupados e protegidos por terem crido e obedecido ao mandamento de Deus de untarem as suas portas com sangue. Agora, não havia pecado nessas pessoas? Será que não havia pecado em Noé? Será que não havia pecado em Ló? Será que não havia pecado nos israelitas, em Moisés? Havia. Mas é exatamente aí que Deus se revela e se dá a conhecer como um Deus que salva, como um Deus que é gracioso, como um Deus que é misericordioso e um Deus que é paciente. Agora, pergunta legítima para todos e lógica face ao que falámos até agora. Isso quer dizer que para uns Deus não fecha os olhos e vê o pecado e age em justiça, e para outros Ele fecha os olhos e ignora os pecados dessas pessoas? Essa é uma pergunta legítima que pode ser feita. Será que para uns Deus assobia para o lado face aos seus pecados e age com mão forte e pesada, e para outros com proteção, cuidado e carinho, até dando todas as riquezas dos egípcios, por exemplo? Será que isso não faz de Deus um Deus injusto? Faria, sim. À partida, faria de Deus um Deus injusto, corrupto. Quem de nós quer que os nossos juízes, os nossos tribunais portugueses, ajam com corrupção? Ninguém. Essa é uma revolta nacional. Por isso é que vejam bem, e aqui está o ponto que eu quero que vocês levem mesmo daqui. Vejam bem, a expressão máxima da revelação de Deus, o clímax da revelação de quem Ele é, tanto da sua justiça como da sua graça, acontece num evento só também, mas com uma pessoa só, Cristo na cruz do Calvário. Na crucificação do Messias, justiça e graça se beijam. Juízo e redenção dançam juntas. Condenação e salvação se abraçam. Deus feito homem na cruz vai sorver até à última gota o cálice da ira justa de Deus. Deus feito homem na cruz adquire o perdão dos pecados para o seu povo, para todos aqueles que creem nele. Na cruz nós encontramos juízo e graça. Juízo sobre Cristo, graça para o seu povo. Juízo e graça se casam. Juízo e graça. Há justiça sobre Cristo e há graça para aqueles que o Pai elegeu. A justiça é cumprida no inocente, no lugar de pecadores. O cão, e aqui é uma metáfora, entendam, não só latiu, mas mordeu o cordeiro puro de Deus. O Filho de Deus morreu. O Filho de Deus foi levado à sepultura. O Filho de Deus morreu de verdade. Ele ficou lá 3 dias na sepultura. Mas a morte não o deteve. Jesus não ficou lá. Ele foi ferido, mas não derrotado. Jesus ressuscitou, venceu a morte para que o seu povo pudesse sair do cativeiro do pecado, da opressão do pecado, sem que nenhum cão lhe ladre, sem que a morte o toque. A vitória de Cristo sobre a morte é a vitória do seu povo sobre a morte. A ressurreição de Cristo é a ressurreição certa de todos aqueles que obedecem ao mandamento, se arrependerem e crerem naquilo que Deus diz. E o que é que Deus diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mandamento, imperativo. Arrependei-vos. Creiam. Este é o mandamento.
para aqueles que se arrependem e creem, a justiça de Deus, esse juízo de Deus, inescapável, já foi satisfeito. Já foi pago. Só que caiu noutra pessoa que se voluntariou para levar esse juízo. Então Deus não é corrupto, Deus é justo, porque essa pena foi aplicada na mesma, sobre uma pessoa que se ofereceu para levar essa pena. Então Deus continua a ser justo, mesmo perdoando pecadores, porque o preço foi pago, ficou consumado, não ficou nenhuma dívida por se quitar. Agora, vejam isto também, e vamos chegando ao fim. Nem para todos a cruz é graça, salvação ou redenção. Vejam um versículo que segue um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Qual é que acham que é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Mas já há outros versículos, sabiam? Que vêm a seguir e que vêm antes, sempre há, em todos os versículos. E diz assim, João 3,16, sabemos este de cor, muitos de nós, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, nessa primeira vinda. Agora, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A cruz é graça para os que creem e é juízo para aqueles que não creem. Reparem como a cruz é assim a revelação por excelência da identidade de Deus, de quem Ele é, do seu senhorio e soberania, da sua glória, no juízo e na salvação, na condenação e na redenção. Lembrem-se do que falámos? Deus quer revelar-se e dar-se a conhecer ao faraó, aos israelitas, às nações de quem Ele é, através das pragas. Pragas essas que demonstram a identidade de Deus no seu juízo e na sua salvação. Mas isso não é nada mais do que um tipo, do que uma amostra, do que uma seta que aponta para a revelação das revelações sobre juízo e graça, a cruz de Cristo, o Evangelho poderoso e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta, como é que tu te posicionas então diante da cruz? Ela ou é a tua salvação ou ela é a tua condenação. Ou crês na verdade que Jesus morreu por ti, por seres pecador, e te rendes em adoração e em submissão a Ele, e és salvo, ou então desprezas tão grande salvação e serás eternamente condenado. O que é que farás desta revelação de Deus? A nós que já cremos, prostremos em adoração a este Deus maravilhoso, majestoso, que se revelou a nós para nós podermos ser libertos do pecado e da morte. Mas mais, tomemos coragem. Tomemos coragem e partilhemos este Evangelho para pessoas que estão em condenação, ainda vivas. Se estão ainda vivas, se o teu vizinho está vivo ainda, o teu colega de trabalho, pessoas que estão à tua volta. As nossas circunstâncias de vida não são aleatórias. Deus é soberano sobre tudo. Não há um grão de pó que esteja no sítio errado. Tudo está onde Deus determinou e decretou que estivesse. As pessoas que estão à tua volta estão no tempo de paciência de Deus. Então partilha o Evangelho com elas, evangeliza-as, fala da cruz de Cristo, partilha quem Jesus é para que elas possam ser salvas. E acima de tudo, pais, mães, ou tios, que os pais não são crentes e têm sobrinhos ou avós na mesma situação, falem aos vossos filhos do Evangelho. É para todas as idades. Preguem o Evangelho. E aqui para os homens da igreja, culto doméstico não é opção. Se vocês querem que os vossos filhos sigam o Senhor. Muitos, pela graça, podem seguir ao Senhor, porque Deus é gracioso e misericordioso e é apesar de nós. Mas Deus usa instrumentalmente a pregação do Evangelho, e especialmente daqueles que estão mais próximos. E nós, pais, temos essa incumbência. A nossa primeira responsabilidade para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, mais do que pôr dinheiro na conta, mais do que suprir as necessidades de bens alimentares, do que for, é abrir a Bíblia e falar deste Evangelho. Instruí-los no caminho do Senhor. Todos os dias. Porque se não houver consistência, o que é que vai acontecer? Passa. Fica esquecido. Preguemos o Evangelho aos nossos filhos.
Preguemos o Evangelho já que eles estão à nossa volta, mas comecemos na nossa casa. Comecemos na nossa casa. Para revelarmos este... Temos que mostrar aos nossos filhos. Deus é justo. Quando contarem a história das pragas, não fiquem só nas pragas. Falem do inferno. Falem do estado da alma deles. Se eles morressem hoje, para onde é que iriam? E apresentem a graça que Deus dá ao seu povo. E a revelação desse juízo e dessa graça no expoente máximo é a cruz do Senhor.